Bom dia a todos que nesta manhã nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valente de Cristo. Querido, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like aí, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas. E aí você se torna um colaborador da obra de Deus, propagando a palavra. Também, em nossos comentários, deixe seu nome, deixe seu pedido de oração, aquilo que você tem guardado no seu coração, porque toda quarta-feira, eu e minha equipe, nós estaremos subindo o monte para orar por você, para orar pela sua família, para orar pela sua vida. Então, põe aí, não esqueça, deixe esse pedidinho de oração. E nesta manhã, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu quero transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração a todos os meus amigos, a todas as minhas amigas que toda manhã nos acompanham, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33, que diz assim: Um samaritano, porém que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. E é sobre esta palavra, compaixão, que eu quero falar contigo nesta manhã. Compaixão é se envolver, entrelaçar-se, envolvimento. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Compaixão é eu tentar sentir aquilo que o outro está sentindo. É eu fazer parte do problema do outro. Não é apenas eu escutar, não. É eu me envolver no problema do meu próximo. Isto é compaixão. Este é um sentimento que é colocado de Deus em nossos corações. E esta parábola, ela é muito conhecida, mas eu quero relatar ela rapidamente para você que não conhece. A Bíblia conta a história de um viajante judeu que ele é assaltado, espancado e deixado na beira do caminho todo ensanguentado. Passa primeiro um sacerdote, vê ele naquele estado, mais preocupado talvez com a sua igreja, com as suas ovelhas, passa direto e continua a sua trajetória. Depois, em segundo, passa um levita, olha aquele homem, o estado dele, talvez preocupado com as composições, com o culto, com o louvor, continua essa trajetória. Mas a Bíblia, em terceiro plano, fala de um samaritano que olha só, um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Ele se envolveu no problema daquele rapaz. Querido, o povo samaritano e o povo judeu, eles tinham uma rixa. Mas a Bíblia conta que o judeu que está espancado, que está ali ensanguentado, e um samaritano para o ajudar. Esse samaritano, ele tem vinho e azeite. E ele passa nas suas feridas, na ferida daquele homem, ata, coloca na sua cavalgadura do seu cavalo, leva até uma hospedaria e paga todo o seu tratamento. E ainda diz para o dono da hospedagem que depois ainda voltarei e se tiver alguma dívida, eu quitarei. Ele se envolve no problema daquele homem. Ele quebra todos os protocolos, quebra as rixas. Se nós olharmos alguns textos atrás, Jesus pede para os seus discípulos ir em Samaria. E eles não são recebidos pelo povo de Samaria. E o que acontece? Eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, manda fogo lá, destrói aquela cidade. E Jesus, ele responde para aqueles discípulos, né? Eu fico imaginando, né, a natureza de Jesus e vendo os discípulos que estão vendo os milagres, estão na igreja, estão com ele todos os dias, julgando, apontando aquele povo. Jesus, ele calmamente, porque ele tem uma natureza bem equilibrada, ele olha para eles e fala assim: eu não vim para destruir, eu vim para salvar aquilo que está perdido. E logo após, Jesus, ele indo no caminho de Samaria, ele reunido com esses mesmos discípulos, ele diz assim: é necessário passar em Samaria, é necessário. Mas Senhor, nós vamos passar por Samaria?
É necessário passar em Samaria. E a Bíblia fala que ele adianta os passos. Os seus discípulos ficam para trás. E ele encontra no poço de Jacó uma mulher cananeia, uma mulher de Samaria. E esta mulher era uma mulher que teve muitos homens. E Jesus fala toda a vida dela naquele poço. E diz para ela assim, olha, a água que eu tenho para te dar, a água que eu tenho para te oferecer, se você beber dela, você nunca mais terá sede. E aquela mulher, naquele momento, ela reconhece Jesus como Filho de Deus. E ela se converte naquele momento. E Jesus diz para ela, agora vai em Samaria pregando o evangelho, pregando as boas novas. Samaria, para que você entenda a geografia daquela época, era um caminho com algumas aldeias na beira do caminho. Tinha as aldeias dos leprosos, onde eram pessoas que tinham uma doença incurável naquela época, que eram colocadas de lado, então eles formavam aldeias. E esta mulher, ela vai pregando o evangelho naquele caminho. E depois vem Jesus com os seus discípulos. E a Bíblia fala, logo após, que aparece nesse caminho 10 leprosos. E os 10 pedem para serem curados da lepra. E Jesus cura os 10. 9 eram judeus e vão embora. Mas fica um, que era samaritano, a Bíblia diz. E esse volta para agradecer. Este volta para dizer o quanto Jesus é bom. Para glorificar, para adorar. Ele reconhece, sabe? E logo após, a Bíblia vem nessa história do bom samaritano, onde um samaritano, e aí eu conjecturo, eu fico imaginando que esse samaritano foi o leproso que foi curado. Ele melhora de vida, ele melhora suas condições, e ele agora vai viajar para Jerusalém. E a Bíblia fala que no meio do caminho ele vê um homem espancado, e esse homem era judeu. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que havia uma rixa entre os judeus e o povo de Samaria? E Jesus disse para os seus discípulos, é necessário passar em Samaria. Jesus, ele queria passar ali para quebrar com a inimizade entre os dois povos, para quebrar os protocolos, para que eles também pudessem ter a oportunidade da graça, que eram pessoas rejeitadas pelos judeus. Mas Jesus vai, mesmo sendo judeu, até Samaria e mostra o amor pelaquele povo e cura os leprosos. Um era samaritano, e aí eu fico imaginando, cabeça de pregador é assim, talvez seja esse leproso o bom samaritano, porque se você prestar atenção, ele está fazendo o caminho inverso de Jesus. Jesus vai de Jerusalém para Samaria. Agora o samaritano está indo para Jerusalém, de viagem. Só que no meio do caminho tem um judeu caído. Este homem se enche de compaixão para a sua vida, para ajudar um judeu. E com quem ele aprendeu? Com Jesus. Jesus foi ensinar para o povo de Samaria o amor, o perdão, ensinar sobre compaixão. Porque os leprosos, não havia mais saída, não havia mais nenhuma esperança. A lepra era um sinônimo de morte na época, de rejeição. Jesus vai lá e cura todos eles. Prega para aquela mulher, que era uma mulher tida como uma prostituta, já tinha vários maridos. E esse povo se converte, a palavra se cumpre. Eu não vim para os cristãos são, eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos, eu vim achar aquilo que se perdeu. E ele vai em Samaria e ele mostra o amor, ele mostra o que é compaixão. E este homem que é curado, ele se torna o bom samaritano. E ele pratica aquilo que ele aprendeu com o mestre. Ele pratica com um judeu, que antes havia uma rixa, aquilo que Jesus ensinou para ele, que é a compaixão. Ele se envolve, sabe, no problema do outro. Esses dias eu vi uma pesquisa na internet sobre se a pandemia tinha sido boa ou ruim, sim ou não. E eu pensei que as pessoas responderiam não, foi ruim, né?
Foi uma coisa ruim. Mas, por incrível que pareça, algumas pessoas disseram sim. Mas aí eu me pergunto, Fábio, eu até escrevi aqui, como que é bom, que foi bom, se para alguém foi ruim a pandemia? Como que pode ser bom para mim, se para muitas e muitas pessoas a pandemia foi ruim? Claro, eu estou falando num aspecto geral das coisas. Quantas pessoas morreram? Quantos pais de famílias perderam sua vida? Quantos filhos ficaram órfãos? Quantos filhos perderam suas mães? E quantos pais também perderam seus filhos? Tem um missionário amigo meu, ele sabe que perdeu sua filha. Então, como que eu posso responder que a pandemia foi bom para mim, se para muitas pessoas foi ruim? Sabe? Estamos perdendo o amor, estamos perdendo esse significado dessa palavra, a compaixão. Preste atenção. Teve um lado bom? Teve. As pessoas ficaram em casa, se aproximaram da sua família. Nesse aspecto, foi bom. Mas, no contexto geral, não pode ser bom para mim algo que foi ruim para muitas pessoas. Sabe? Eu posso até responder assim, ó. Teve algumas coisas boas, mas isso não pode ser considerado como algo bom. Porque senão, eu me torno uma pessoa egoísta. Eu começo a entender só o meu ponto de vista. E eu paro de enxergar aquilo que está acontecendo ao meu redor. E esse sentimento, que é o amor, ele vem esfriando. É o que a Bíblia diz. Quando o amor de muitos esfriar, a iniquidade, o pecado, também vai se multiplicar. Sabe? Esmola é eu dar qualquer coisa. Sabe? O cara bate no vidro do meu carro, eu pego ali, dou 2 moedinhas e vira a cara e vou embora. E eu falo assim, ó, eu ajudei hoje um morador de rua. Não, isso não é ajudar, isso é dar esmola. E dar esmola é desencargo de consciência. Sabe? Nós não queremos mais parar e olhar nos olhos das pessoas e escutar aquilo que eles têm para nos falar. Nós cumprimentamos, ei, tá tudo bem? A pessoa responde, tá tudo bem. E você, ó, vai embora. Nós não queremos mais sentar, olhar nos olhos e dar um ouvido, emprestar um abraço, se envolver no problema do outro. Sabe, a minha despensa tá cheia. Mas será que a do meu vizinho tá cheia? Eu não me preocupo mais com o que está acontecendo fora da minha casa. Então, nesta manhã, é uma manhã de reflexão. É uma manhã para você pensar nisso, sabe? O samaritano dessa história, ele não tinha um nome. Não era João, Joaquim, Maria, José, mas ele tinha um adjetivo antes de samaritano. Ele era bom. E para ser bom, não precisa ser pastor. Para ser bom, não precisa ser médico. Para ser bom, não precisa ser advogado. Para ser bom, não precisa ser levita. Apenas seja bom. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã para a sua vida. E eu quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento a Deus, curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai e meu Deus, que nesta manhã, Senhor, a compaixão, Senhor, comece através desta palavra a penetrar os corações, Senhor. A quebranta, Senhor, os corações endurecidos, meu Pai. Quantos seres humanos, meu Pai, já nem sentem mais amor, até pelos seus entes queridos, pelos seus filhos. Casamentos, Pai, não há mais amor entre marido e mulher, Senhor. Ah, Senhor, o amor está se esfriando, mas nesta manhã, Senhor, através do fogo do Espírito Santo, meu Pai, eu atiço, meu Pai, eu abano aquela brasinha para que se torne uma grande chama, a chama do amor, Pai. É o amor que nos une, meu Pai, a Ti, Senhor Jesus. É o amor que nos aproxima e que nos assemelha de Jesus Cristo, meu Pai. Que as pessoas voltem a sentir amor uma pela outra, que as pessoas voltem a abraçar, que as pessoas voltem a sorrir, que as pessoas voltem, Senhor, a emprestar o ouvido, Senhor, que as pessoas voltem a se preocupar uma com as outras, meu Pai. É o que eu te peço, é o que eu desejo, e eu te agradeço e consagro em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, deixe seu pedido de oração em nossos comentários, porque no final desse vídeo
vai ter o meu WhatsApp, meu telefone, o telefone da igreja, e você pode entrar em contato comigo no particular, no privado. Nós se preocupamos com você, porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a tua vida nesta manhã. Deus abençoe vocês, meus amados.